Vamos para o nosso fechamento do mercado de hoje. Vamos falar dos dividendos que estão chegando do Banco do Brasil e também do Banrisul. Aqui temos uma matéria dizendo que o Banco do Brasil pode levar o payout em mais de 40%. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o fato relevante vai sair nos próximos dias, sobre as datas e quando será o payout. O próprio banco já disse que vai entregar 40%, então eu acredito que fique em 40% mesmo. No caso do Banrisul, a gente vai falar hoje sobre o dividendo cumulativo que o banco tem. Ele pode trazer no próximo anúncio um dividendo maior do que 22 centavos, se caso aqui as nossas projeções aconteça, tá bom? Então, ao mesmo tempo, a gente olha e explica aqui o que é o dividendo cumulativo e também vamos passar pelo resultado do Banrisul. A gente tem algumas casas recomendando aqui, tá? O preço-alvo indo para R$17 aqui do BRSR6 e a gente vai olhar os seus indicadores para entender se está mesmo descontado. Se você ainda não era inscrito aqui no canal, peço que se inscreva, deixe seu like, o seu comentário se você tem algum desses bancos, tá? O Banco do Brasil é um banco aqui que está pagando dividendo mais do que 7 vezes por ano, e isso dá um fluxo de recebimento para os acionistas, onde é muito importante na estratégia de comprar boas ações baratas, porque você sempre vai ter um dividendo chegando na sua conta, e esse dividendo chegando vai ser utilizado para comprar mais ações descontadas. A gente tem aqui, começa já essa análise desse vídeo, os dividendos do Banco do Brasil pode elevar o payout de 40%, os analistas estão firmes quanto a isso, tá? Então eu acredito que neste ano ficamos aqui praticamente 40%, e isso já dá um retorno aqui praticamente na cotação de R$50 mais do que 10%. A gente tem aí os seus dividendos chegando e serão praticamente, olhando para o ano de 2023, praticamente 2 pagamentos de novo no mesmo mês. Então vamos lá, Silas, como assim? Primeiramente, deixa eu aumentar aqui para vocês, pessoal. A gente tem aqui, ó, do ano de 2023, a gente teve uma data do anúncio no dia 24 de fevereiro, tá? Referente ao primeiro trimestre de 2023. Então, muito possivelmente, a gente vai ter aí nos próximos dias saindo esse fato relevante e a data pode ser aí o adiantamento aqui do primeiro tri de 2024 em fevereiro de 2023. A gente tem também o quarto trimestre de 2023, o anúncio será feito no dia 8 de fevereiro de 2024. Então esse aqui é 100% de certeza, tá? Que os dividendos serão anunciados no dia 8 de fevereiro de 2024 do Banco do Brasil. A gente olha o banco subiu aí mais que 50% nos últimos 12 meses, a gente vê que estava negociando ali a R$30, e aí a gente teve uma alta muito forte. Olhando o gráfico de um ano, a gente vê que o banco não parou para cair, ele só continuou subindo. Passando por seus indicadores aqui para entender se esse banco está descontado ou não, um indicador que eu gosto muito de olhar para o setor bancário é o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, e também o preço por valor patrimonial, onde aqui, na média, o Banco do Brasil é negociado a 1. Então hoje estamos praticamente na média do que ele é negociado. Em algum momento aqui que a nossa economia aqui e os resultados do banco estão indo muito bem, a gente vê que em 2019, 2018, aqui 16 e 17 negociou praticamente a 1,3 aqui na média. Então é muito importante entender isso. Silas, na sua visão, o Banco do Brasil, ele está descontado? Na minha visão, sim. Até 1,5 ele estaria descontado, tá? Passou de 1,5 para cima, eu já não acredito nesse desconto. Por quê? Porque o cenário mudou, pessoal. Em 2019 a gente tinha um valor patrimonial diferente do valor patrimonial de hoje, tá? Então, com isso, a gente está trabalhando um retorno sobre o seu patrimônio líquido de 20%, tá? Então, é muito interessante olhar para o quanto estamos tendo de retorno e também qual o desconto que está sendo oferecido para a gente pegar essas ações hoje. Quando a gente fala, Silas, você pegaria nesse preço? Pessoal, o meu alvo aqui é praticamente R$51, R$52, mas o Banco do Brasil não está deixando aí, né, acontecer. Então, temos aí só altas e altas, uma atrás da outra. E a correção dos bancos nos Estados Unidos não afetou aqui o BBAS3, como podemos ver, indicando desconto também. Então, os seus dividendos aqui, ele paga praticamente 7 a 8 vezes por ano, como podemos ver aqui. Então, em março, aqui teremos já um pagamento, que é o referente ao fevereiro,
do anúncio de fevereiro será pago em março. Depois teremos maio e junho, depois agosto, setembro, depois novembro e dezembro. Praticamente um fundo imobiliário que te paga aí dividendos quase todos os meses do ano. Então é muito interessante o investidor aqui entender isso, também entender o ciclo do banco, tá? Porque quando a gente coloca aqui no seu lucro, o ciclo do banco é qual, Silas? Quando a gente olha o lucro, estamos no topo. Algum momento já aconteceu isso do lucro estar no topo? Sim. Aqui, ó, praticamente em 2009, onde 2010 caiu um pouco, depois 2011 recuperou, mas não recuperou como 2009. Então, com isso, a gente entende que houve uma correção ali em 2010, tá? Então pode acontecer a qualquer momento nos próximos anos isso, porque o nosso lucro está no topo e é uma correção do lucro, traz uma expectativa aí de dividendos e lucros menores para o próximo ano, dando oportunidade para quem vai estar aqui no papel durante os próximos 10, 15, 20 anos para o longo prazo, tá? Então, com essas informações, eu não pegaria tudo, não aportaria tudo de uma vez só, tá bom? No Banco do Brasil. Aqui a gente tem uma escadinha, desde 2020 o banco vem crescendo a entrega de dividendos e a cotação vai acompanhando, né? 1,47 em 2020, depois 2,26 em 2021, R$ 4,00 em 2022 e em 2023 R$ 4,57. A projeção para 2023 minha aqui era R$ 4,95, até agora R$ 4,57, porém ainda a gente tem esse anúncio do quarto trimestre no dia 8 de fevereiro. Então as projeções aqui foram assertivas, aí praticamente 90% o índice de chance que deu acertar essa projeção, tá bom? Então vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho do Banrisul, né? BRSR6. A gente tem algumas informações que saiu do Banco Banrisul, então a gente vai fazer essa leitura. Primeiramente, a BlackRock, aqui a maior gestora de ativos no mundo, aumenta a compra na ação do Banrisul, tá bom? Então, quando eles fazem isso, eles estão querendo não o controle do banco, e sim, eles estão dizendo, só quero meu capital aqui trabalhando, e depois eu posso realizar a venda daqui para frente. Pode ser que eles estão com olhar assim de desconto na ação do BRSR6, tá? Então é interessante ficar com essa informação. Ao mesmo tempo, aqui a gente vê o BTG Pactual dizendo aqui que é hora de investir no Banco Banrisul e ele elevou sua recomendação de neutro para compra, com preço-alvo de R$ 17,00 em 12 meses. Quando ele fala que R$ 17,00 em 12 meses, ele está aí prevendo que isso aconteça, que o próximo preço dele seja aqui praticamente esse último topo aqui de R$ 17,00. Então, como podemos ver, fez um topo em 15, o resultado não foi tão legal, voltou a cair, e aí fez aqui um fundo em 10 e volta a subir, tá? Então é interessante a gente sempre olhar o ciclo. Qual que é o ciclo, Silas? Do passado a gente teve picos e fundos, picos e fundos, picos e fundos, tá? Então, pode ser que aconteça que a gente faça um pico aqui e depois um fundo aqui na região de 12,50 ali, tá? Mas a gente precisa entender que está chegando um dividendo cumulativo, que isso os investidores não deixam passar, tá? Ninguém comenta, mas só que os grandes investidores não deixam isso passar. Então, o que é o dividendo cumulativo? É aquele que fica acumulado para o pagamento em exercício posteriormente, tá? Então, Silas, como assim ficou acumulado um dividendo do Banrisul? Lembra, pessoal, que a gente tinha uma previsão para ele entregar dividendos em dezembro, ele não entregou? Então, dos últimos aqui 10 anos, ele furou aqui em 2023 o pagamento de dezembro de 2023 dos dividendos. Quanto que era esse pagamento? Então, quando a gente coloca aqui, primeiramente a gente tem que entender alguns fatores. O banco entregou no primeiro TRI de 23 31 centavos, depois 34 centavos, depois no terceiro TRI 17 centavos. Veio caindo do segundo TRI para o terceiro TRI, no quarto TRI ele recusou-se pagar o dividendo, né? Então ficou acumulado para o próximo anúncio aí de pagamentos. Então, com isso, ele pagou aqui 82 centavos no período, né, do primeiro trimestre até o quarto trimestre, mesmo não tendo pago nada aqui no quarto TRI, no total 82 centavos. 335 milhões de lucro aqui foram pagos, tá? E o lucro do banco ficou ali até o terceiro trimestre de 663. A política de dividendos do banco é 50% do lucro líquido mandando para os acionistas, a gente, tá? Então, isso nos dá 331 milhões que seria o nosso direito aí de receber. Porém, ele já tinha pago 335. Antes da gente falar, o banco foi sacana, o banco foi isso, não. Ele pagou muito aqui no ano de 2023, mais do que deveria, e aí
não tinha mais o que pagar, né? Porque já tinha pago. Então, com isso, aí ele pagou 335, sendo que ele tinha que pagar 331. E aí a gente faz a nossa projeção que o quarto trimestre de 2023 venha um lucro de 191 milhões. Isso nos dá um anúncio de 22 centavos aqui para o primeiro tri de 2024, mais o adiantamento, que pode ser mais uns 20 centavos, aí daria uns 44, 45 centavos aí do primeiro tri de 2023. Com isso, com essas informações, a gente precisa entender o quê? Que se caso esse lucro não venha, aí a gente muda a nossa projeção aqui, tá? Se caso vir 90 milhões de reais, não vai ser 22 centavos, vai ser 10 centavos. Se vir aí prejuízo, a gente não vai ter dividendos aí cumulativos para aqui o próximo pagamento. Apenas o adiantamento do primeiro trimestre, caso o banco queira aí tentar realizá-lo, tá bom? Então é interessante ficar com essas informações, com o preço-alvo, com os dividendos. Se você gosta de conteúdo que fala sobre dividendos aí, só me deixar aqui qual que é a próxima ação para mim trazer, tá bom? Quando a gente olha o resultado que ele trouxe aqui nos últimos trimestres, a gente precisa entender um pouquinho aqui que vem caindo, né? Então, o terceiro tri de 22, a gente tinha ali, tirando uma provisão, um lucro de 138 milhões. Aí provisionamos, foi para 72 milhões de reais. No quarto tri de 22, esse lucro saltou 251 milhões. Aí o banco começou a reagir, né? No quarto tri de 2022, a gente tem aqui o início de 2023, o banco subindo e subindo quase 60% até julho de 2023. Então, entender que o resultado, os dividendos, tudo que acontece faz preço, você consegue ganhar dinheiro na bolsa de valores, tá? Porque a ação, o valor da ação é a capacidade que ela tem de gerar fluxo de caixa, fluxo de pagamento de dividendos no futuro. E aí, no primeiro trimestre, já reduziu, foi para 213, no segundo trimestre 226, no terceiro trimestre 127. Então a desilusão veio após isso, após o lucro cair, então a ação saiu de 15 e foi até R$10, aí como podemos ver, tá bom? Então é importante analisarmos todo o setor, tudo o que está acontecendo, tá bom? O ROI também, o retorno sobre patrimônio líquido aqui do Banrisul, indo para 5%. Aí no terceiro trimestre, e a gente espera que esse ROI aí aumente, né? Aumente para a gente ter aí uma valorização nas suas ações, tá bom? Então é interessante. Ah, Silas, você pegaria BRSR aí? Pessoal, eu tenho BRSR na carteira e eu preciso de confirmações no balanço, né? O balanço sai agora nos próximos meses e essas são as confirmações. Agora o alvo que os bancos de investimento deixam, essa daí a gente consegue ali conversar e projetar também. Olhando para os seus indicadores de valuation, a gente tem aqui um ROI de 10% praticamente e um preço-valor patrimonial de 0,58. A gente olha para a média de 0,88 e em relação ao Banco do Brasil, a gente tem hoje, parece que temos aqui um desconto maior no Banrisul, porque estamos aí muito longe da média, né? 0,58 para 0,88, mais longe. E quando a gente olha para um ciclo favorável de 2018 e 2019, estamos longe também do preço por valor patrimonial, tá bom? Então, com isso, a gente fica com essas informações aqui no radar, olhando sempre aí os resultados e as informações diárias aqui do nosso canal, tá bom? Então, é importante, pessoal, deixe aqui nos comentários as próximas ações de dividendos que você quer que eu traga aqui, os indicadores, para a gente falar sobre isso nos próximos vídeos, tá bom? Então, é interessante também, se você quer ter aí as minhas projeções, se você quer ter aí os preços justos das ações que eu faço não só dessas daqui, tá? Eu também faço das oportunidades. Vamos 3 aqui tem um valuation de R$20, a Soja 3 tem um valuation de R$30, tá? Um valor justo. Então tem muitas ações que estão dando oportunidade e caso você queira aproveitar, eu peço que você entre aqui no link que tem aqui embaixo na descrição. Temos aqui um grupo de espera, tá? Chegando lá, você manda uma mensagem para mim e saia do grupo, porque a gente não tem controle de quem entra, né? Porque é um grupo aí aberto, apenas para eu adicionar o seu número, você me adicionar e depois você entrar na lista aí para pegar essas projeções, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero você lá, espero que todos que estão comigo aqui lá, né, pra gente sempre estar multiplicando aqui os dividendos juntos. Aproveitando e mostrando aqui um pouco da minha carteira também, a gente tem um dividendo aqui caindo na minha carteira de quase R$500, tá? Neste mês de janeiro.
E em comparação com o ano anterior, a gente vê que o mês de janeiro do ano anterior foi R$200, então um aumento aí de praticamente 90%, tá bom? Então, um aumento de 90 não, um aumento de mais de 100%, de 200 para 461, um aumento de 100% aqui nos pagamentos de dividendos. Então é isso, pessoal. Meus agradecimentos a todos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.